Aleluias, é muito bom ter as crianças conosco, é muito bom. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos puderem estar tocando aí depois para mim, eu vou, depois durante o tempo, depois no momento eu vou precisar do irmão. Dá só um pedacinho, só um toquinho. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Um texto muito conhecido, mas o Espírito Santo tem falado, dado alguns pontos para trabalharmos nessa noite. A palavra de Deus, ela se renova em nós a cada dia, né? Ela não muda, mas ela se renova em nós a cada dia. Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Amém? Continuou certo homem, o Senhor continuando a falar, em parábola, ele disse, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou vivendo descontroladamente, ou vivendo sem critérios. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. 16. E desejava encher o estômago com as alfarrobas, né? As bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe, ó filho, disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa, e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés, sandálias. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos, e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música, as danças. E chegando um dos servos, ele perguntou-lhe, o que era aquilo? Respondeu-lhe este, chegou teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, aquele que foi guardado lá, sabe, para uma ocasião especial, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para que eu regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Oremos mais uma vez, Senhor. Senhor, a tua palavra por si só já fala aos nossos corações, Pai. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, através do teu Espírito Santo, somente dele, Senhor, fala aos nossos corações da forma que o Senhor quer nessa noite. Transmitida, Senhor, a mensagem que o Senhor quer nessa noite.
O Senhor já falou aos nossos corações, continue falando nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua rica palavra, pela tua bondade, pela tua graça, que já foi derramada sobre as nossas vidas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, acrescenta aos corações aquilo que não foi falado. Acrescenta, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero repreender, amém, em nome de Jesus, toda ave de rapina, todo que vem para roubar a palavra, que a palavra dita aqui, Senhor, possa ser como semente plantada em boa terra, e possa, Senhor, frutificar, e possa florescer, possa dar frutos, Pai querido, e que esses frutos, Senhor, alimente, Senhor, mais pessoas, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, porque de mim mesmo, sabe, Senhor, que não tenho nada para oferecer, mas de ti, Senhor, vem a fonte, a água viva, é de ti que, Senhor, sai, Senhor, Deus querido, a água, Senhor, que alimenta, a água, Senhor, que, Senhor, mata a sede, Senhor, todos aqueles que vieram com sede de ouvir de ti, Pai, possam ser, Senhor, em nome de Jesus, saciados nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém? O texto-chave diz na palavra de Deus que o texto é a parábola do filho pródigo, mas nessa noite, nós vamos colocar como a parábola dos dois filhos. Amém, igreja? A palavra dos dois filhos. Tem uma história, né, real, que eu contei aqui há um tempo atrás, que eu preguei sobre Talmidim, discípulo. Alguém lembra? Não sei se todos estavam aqui, todos lembram? Quase não lembra, né? Vocês já vão lembrar. Talmidim era um menino judeu, que a partir dos 6 anos de idade, ele era colocado no templo, ia ao templo com um rabino específico para ensinar a Torá. Então, dos 6 aos 10 anos, eles deveriam saber de cor toda a Torá e passar isso. E esse menino, quando se destacava nesse estudo, ele era escolhido para estar mais tempo ali com eles e aprender todo o Velho Testamento. E eles chamavam ele de Talmidim, significa discípulo. Fala para quem está do seu lado, significa discípulo. E desse tempo em diante, esse menino, essa criança, ela iria ficar um tempo mais ali com eles. E quando Jesus fala na palavra dele que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, ele estava se referindo justamente aos rabinos que ensinavam os talmidins. Porque os talmidins, eles eram ensinados à base de pressão. Era um peso colocado sobre eles. Eles tinham obrigação. Eles colocavam um fardo e um jugo bem pesado, que eles tinham que aprender, eles tinham que decorar. E quando Jesus chega, ele fala assim: o meu ensinamento não é igual o dos rabinos. O meu ensinamento, o meu jugo é leve. E meu fardo é leve, meu jugo é suave. Amém, igreja? Então, nós somos talmidins de Jesus. Aprendemos com ele, amém? Nós somos seguidores de Jesus, seguidores de Cristo, Cristo ressurreto, aquele que nos ensina através do Novo Testamento. Ele deu um Novo Testamento para que eu e você possamos seguir, não mais um fardo pesado da lei, mas um jugo suave daquele que foi liberto do pecado, daquele que morreu por mim e por você, e que a glória dessa segunda casa é maior que a da primeira. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, tinha o Talmidim. Voltando aí a palavra, você vai escutar sempre eu falar aí, Talmidim, você vai saber que é discípulo. E que nós somos instruídos num fardo e num jugo suave. Bem diferente, né? Já pensou com 6 anos até os 10 você saber? Não podia decor, não era conhecer, era saber de cor, tinha que saber tudo. Então, essa extraordinária parábola do filho pródigo, que bem poderia ser chamada aqui a parábola dos dois filhos. O filho mais velho representava ali, vamos representar o filho mais velho, representando o povo de Deus, o povo de Israel, sujeito à lei de Moisés. O filho mais novo, representando ali os gentios, o povo que não seguem o Torá, mas seguem a Jesus, a Cristo, a palavra de Deus, ao novo mandamento. Então cada um representa uma forma, mas de todas as formas
aqui nessa parábola, esses dois filhos, os dois estão representando, na verdade, também, duas formas de escravidão. Vocês vão entender o porquê. Então, o mais velho, ele pensa que vive para Deus, mas ao viver na expectativa de que Deus realize todos os seus desejos e ambições, e vive para si mesmo, e que as coisas sejam somente dele, e um egoísmo em relação ao que é dele, ao que é certo, o que é certo tem que ser certo sim, mas é uma religiosidade muito grande. Tem que ser assim. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele quebrou muitos paradigmas. Tinha lei sim, mas ele veio para dizer: ei, agora eu trago um novo mandamento. O meu jugo agora é suave, meu fardo é leve. Então, quando foram apredejar aquela mulher, colocado no meio, ele não ali descumpriu a lei, mas ele perguntou, ele fez apenas uma pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A lei era para matar quem fosse adúltero, prostituta, estivesse se prostituindo, fosse pego em adultério. Mas Jesus veio para dizer: ei, quem não pecou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali aquela mulher foi liberta. Jesus, aquele que fala no poço com uma samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, porque samaritanos vinham de uma linha de mistura. Quando o povo de Deus sai da escravidão e começa, e tem uma mistura ali com os outros povos, os samaritanos é considerados de mistura. Então os judeus não falavam com os samaritanos, porque ele é uma linha misturada. Então eles achavam que eles não tinham direito de estar perto deles, porque era esse povo desse filho mais velho. Entende, irmãos? Aleluia. Então, cada um dos filhos, da sua maneira, representava que o orgulho humano, que deseja se firmar como se fosse Deus. Mas como se fosse Deus? Como se fosse Deus. Eu já tomei a decisão, o julgamento já foi feito. E eu quero viver, o outro mais novo, eu quero viver para minhas próprias condições. Eu sei como eu vivo, não precisa ter direção. O meu pai não precisa me direcionar. Eu sou livre, eu quero fazer o que eu quero. Os talmidins de Jesus são confrontados com os perigos da religiosidade, perigo da devassidão, da rebelião. É possível fazer da religião uma cortina de fumaça que esconde uma vida egocêntrica, egoísta. Assim como é possível confessar ou professar fé em Deus, acreditar em sua existência, mas negá-lo na forma de viver. Quantos estão entendendo? Eu posso entender que Jesus é o meu Salvador. Eu posso entender que é Deus. Mas eu vivo numa religiosidade. Quando alguém precisa que eu estenda a mão, eu não estendo. Quando alguém precisa que eu seja mais maleável, eu não sou. Quando alguém peca, eu sou o primeiro a pegar a pedra para atirar. Fala aí para quem está do seu lado, cuidado. Então, os dois filhos da parábola, lá em Lucas capítulo 15, verso 11 e 13, e depois o 29. Pode colocar nessa sequência, por favor, irmãs. O 11 e o 13, e depois o 29. Então, os dois filhos representavam esses dois polos extremos, os dois extremos da experiência humana. O filho mais novo representa aquele que vive entregue às suas paixões, sem regras, sem dar satisfações, sem restrições, sem limite, que se entregam apaixonadamente, absolutamente a todos os prazeres da vida, libertinagem, vivem como se não tivesse lei, vivem como se não tivesse um Deus que está vendo, eles vivem como se Deus não existisse, se preocupa consigo mesmo. O outro extremo é o moralismo radical. Não que nós não devemos ter moral, mas aquele moralismo radical, aquele que era imposto na época, que era feito na época. Aqueles dos escribas e fariseus, que lá em Mateus capítulo 23, Jesus vem falando: ai de vós, escribas e fariseus, estou falando isso agora, eu nem notei ali, hipócritas.
que por fora vocês são uma túmula muito bonita, sepulcro assim muito bonito, por fora, mas por dentro são como sepulcros caiados, não tem nada. Então, esse era o tipo de legalismo, o outro extremo. O filho mais velho representa aqueles que se reportarem, que não se importam, que se acham muito perfeitos, que se acham muito certos. Aqueles que estão dentro da igreja, alguns, em nome de Jesus, não vai ser um de nós, mas se for, é noite de reflexão, de corrigir. Se de repente você acha que o evangelho é dessa forma, de repente o irmão pecou, mas aí você é o primeiro com a sua língua, a começar a falar, começar a maldizer. É cheio de moral. Esses eram os fariseus. E lá em Mateus capítulo 23 é o que Jesus fala sobre os fariseus. É o que Jesus pensa sobre isso. Então, eles são perfeitos demais, são legalistas, ocupados com as virtudes, absolutamente obcecados por isso. Eles não conseguem ver, pecou, que pena, realmente pecou. Difícil isso, porque foi ensinado. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou apedrejar? Eu vou falar que não se repita. Quando Jesus falava e curava, ele falava sempre, vai e não peque mais. Aleluias, glória a Deus. São os religiosos, eles são perfeitos demais. São perfeitos demais, não tem pecado, não tem erro. Fazem tudo o que é certo, a seu ponto de vista. O filho mais novo parece um bicho. O mais velho parece um anjo. Mas nenhum deles é humano. Ou nós bestializamos, nos tornamos bicho, ou nos desumanizamos na pretensão de tornarmos melhores, ou angelicais, seres angelicais. Mas eu quero dizer nessa noite para mim e para você, você não é anjo, fala para quem está do seu lado. Nem você é bicho. Você é ser humano. O Senhor te fez assim. O Senhor te criou. Não te criou como bicho. E não te criou como anjo. A existência da humanidade implica a consciência do equilíbrio. Nem bicho, nem anjos. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, parte A. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós somos a imagem de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é a imagem de Deus. Aleluias. O pedido do filho mais novo representa uma grande ofensa contra o pai. Em outras palavras, ele estava dizendo aqui, eu quero que você morra. Porque a herança, geralmente é depois que morre, né? Geralmente. Tem herança em vida, sim. Tem pais e familiares que já deixam tudo resolvido em vida. Hoje em dia, principalmente, né? Está muito difícil as coisas, legalmente falando. Mas antigamente não era correto. Nessa época aqui em si, nesse contexto em si, não era correto. Então é mesmo que ele estivesse dizendo. Se dependesse de mim, meu pai já estaria morto. O que eu me importo agora é com a minha herança, é com o meu prazer, é com aquilo que me interessa. Eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber quem é o Senhor, que o Senhor é meu pai, que o Senhor me criou. E aqui esse pai representa Deus. Eu quero saber daquilo que você pode me dar. Aqueles que procuram a Deus, ele representa aquele que se oferece a Deus, aquele que procura a Deus, somente por que ele pode oferecer. Não que seja errado você vir por uma necessidade. Não é errado, é certo, porque você está procurando na fonte certa. Eu quero falar aqui que aquele que procura somente por isso. E quando ele recebe a cura, quando ele recebe a libertação, quando ele recebe a bênção, ele sai, porque ele não precisa mais. Então esse filho pede para o pai a herança, e quando ele recebe, ele sai, ele vai embora. Porque ele acha que ele é autossuficiente, ele acha
que ele pode viver sem Deus. Ele acha que ele tem autonomia em relação a Deus. Eles querem, essas pessoas, elas querem as mãos, mas não querem a direção de Deus na sua vida. Não querem Deus falando, filho, vai por aqui, filho, vai por ali. Porque só Ele tem palavras de vida, só Ele sabe o caminho. João 14:6, se não me engano, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é só com Jesus, o caminho é só através de Jesus. O Pai está dizendo, não adianta querer pegar outros caminhos, é só Ele. Aleluias. Vou jogar um pouquinho mais de agudo para mim, por favor. Aleluias, glória a Deus. Obrigado. Aleluias. Então o pai aqui é tratado como se alguém sem importância. Deus é tratado como objeto de uso próprio. Forte isso, né? Forte isso. Aleluias, eu não quero tua presença, eu quero o que tu podes me dar. Falando assim é muito duro, é muito difícil, mas eu não falo isso, mas não fala, mas age dessa forma. Então a questão, eu não estou falando, mas eu estou agindo como? Tem uma música que diz, pedi para Ilha ficar com o microfone já aí com ela. E eu queria que ela fosse cantada por nós, de verdade. Só um pedacinho dela, depois vocês escutam em casa. Ela diz: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero levantar as minhas mãos para te dizer que a tua graça já me basta. Vamos cantar outra? Eu só quero tua presença. Ei, Senhor, hoje não vou te pedir. Sabe, tem dia que você chega assim para Deus: hoje eu só quero sua presença. Tem dia que a gente pede porque a gente precisa pedir. A gente é humano, é fraco, é falho. Mas tem dia que nós temos que chegar na presença de Deus e falar assim: ó, Paizinho, eu te amo. A tua presença me basta. Ele espera ouvir isso de nós, de mim, de você: Paizinho, eu te amo, eu só quero a tua presença. Aí nós ficamos às vezes semanas mesmo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E nos prostramos e não nos prostramos diante do Pai para agradecer e dizer: eu só quero a tua presença. Porque Ele já fez tudo por mim e por você na cruz do Calvário. Pela misericórdia dEle, Ele continua fazendo. Ele faz, Ele deu de milagre. Mas Ele já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Aleluias. E às vezes somos filhos ingratos. Quando não recebemos de Deus, nós ficamos bravos, valentes. Às vezes a cura está demorando mesmo, frustramos-nos. Às vezes a resposta não está chegando mesmo, nos frustramos. Mas tem um dia que tem que se prostrar e falar: hoje eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Aleluias. O pecado original não é moral, é otolológico. Eu coloquei uma palavra aqui difícil, mas ela quer dizer a pretensão de viver sem a necessidade de Deus. Eu achei muito interessante. A pretensão de viver sem a necessidade de Deus. João 15:5, parte B, diz que sem mim nada podemos fazer. Sem mim nada podes fazer. Cutuca aí o varão, a varoa que está do seu lado e fala assim: ó, viu? Sem Ele, você não pode fazer nada. Viu? Sem Ele, você não pode dar um passo. Ei, da baixê de menai. Fora de Deus não há nada, além de Deus não há nada, antes de Deus não há nada. Ele é o princípio, o começo, o fim, o meio e o fim. O que é o pecado? Desobedecer a Deus. E os manuais de teologia falam que o pecado é errar o alvo. Fazer algo que a palavra de Deus condena, que é o nosso manual, a palavra de Deus. É mais que aquele livro do direito, Vade Meco.
Vadimeco, né? Famoso, todo advogado tem, sim ou não? Todo advogado tem que ter. E todo crente tem que ter a Bíblia. Todo advogado, porque sem esse livro eles não têm as leis. O irmão está estudando direito, já tem um VAD? Amém, aí ó. Estou mentindo, não. Glória a Deus, tem mais advogados aqui nessa noite? Todo advogado tem que ter um livro desse, precisa, é necessário. É a base de tudo. E todo cristão tem que ser esse livro desse. Não só para ter, mas para olhar. Não só para ter, mas para estudar. Não só para ter, mas para ler. Para você não pecar. O salmista diz assim: escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda ela no seu coração, e não pecará contra o Senhor. Continuando em Lucas capítulo 15, de 11 a 13. Você sabe de uma coisa? O pecado anestesia a alma. Estava meditando, isso falou muito forte no meu coração. Eu trabalho em centro cirúrgico e eu vejo anestesia todos os dias que eu vou trabalhar. Faz parte do processo. A pessoa que sobe ao centro cirúrgico para fazer qualquer procedimento é porque ela precisa de uma anestesia. E quando ela é anestesiada, aquela parte dela que é anestesiada, se for anestesia geral, é toda, né? Todo o corpo, toda a pessoa. Se for uma anestesia local ou um bloqueio regional, enfim, a anestesia onde é dada, ela anestesia aquela parte fica sem sentir. Pode bater, pode beliscar, pode puxar, pode quebrar, não sente nada. E o pecado faz isso com a alma do ser humano. A pessoa começa a viver por conta própria, como foi a história do primeiro filho, filho mais novo, segundo filho. Ela perde a capacidade de enxergar a si mesma. Ela perde a capacidade de perceber o risco que se submete à sua vida. Ela perde o juízo, sim ou não? Ela perde o juízo, ela perde o bom senso. Ela sai de si, ela perde a cabeça. Pecado é aquilo que nos arrebata, deixa cego, faz cativo. Foi falado em cativeiro aqui na oração. É um objeto de desejo que você fica cego, você só vê aquilo. O pecado rouba a autonomia, controla a sua vontade. Quando você perde o juízo, geralmente, você está vivendo uma situação de pecado. Aquilo você não enxerga. E aí as pessoas falam com você. Sabe, irmãos? Viu, você não está vendo o que você está fazendo, mas ela fala que não, está certa. Porque ela fica cega. Viu, você está fazendo isso, está errado. E ela acha que não, na concepção dela, está tudo bem. Mas nós que estamos de fora, começamos a enxergar o pecado e tentamos alertar. E essa pessoa fala não. Para começar a dar um exemplo aqui, começa nas drogas. Não vai para esse caminho, mas é só um pouquinho. Aí o dependente, ele nunca acha que ele é dependente. Sim ou não? Ele fala assim que nada, quando eu quiser parar eu paro, mas não para. Porque não aceita que é dependente. Isso é outras coisas da nossa vida. Não, quando eu quiser resolver, eu resolvo. Resolve nada, porque está cego. Enquanto não colocar Deus no centro, não tem como. Enquanto não deixar Deus controlar a vida, não tem como. Aleluias, glória a Deus, Senhor. Então, nós, talmidins, discípulo de Cristo. Por outro lado, não vivemos assim, né? Nós vivemos a base. Não vivemos a base de coisas carnais. Nós deixamos que o Senhor nos leve, não com uma música secular que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não somos assim. Cutuca quem está do seu lado para não dormir. Não somos assim. A vida não vai me levar, não. Quem me conduz é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. É Ele que me conduz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Tem muito crente cantando isso, achando bonito, né? Às vezes a gente escuta tanta música que ela fica gravada. Mas a vida não vai te levar, não. Deixa a vida te levar, não. Quem tem que te conduzir é o Espírito Santo. Quem tem que me conduzir é o Espírito Santo. Então essa pessoa, ela perde o juízo. Ela sai da razão. E você tenta trazer ela para a razão e ela não consegue vir. Então, eles estão dispostos
Nós que somos talmidim de Deus, de Jesus, seguidores de Cristo, nós estamos dispostos a perder a nossa vida? Sim, mas perder de forma de ganhar. Viver a nossa vida. Aqueles que perderam já lá atrás, os discípulos de Jesus que perderam sua vida em favor de Cristo, viveram a vida, então ganharam a sua vida em favor de Cristo. Amém? Lucas capítulo 15, continuamos do 11, 13, meditando nesses versículos. Aí você fala para a pessoa, você não percebe o que a outra pessoa está fazendo com você? Às vezes a pessoa fica tão envolvida que ela não percebe que ela está sendo manipulada. Quem já viu pessoas assim? Eu conheço. Conheço várias. E você tenta fazer ela enxergar. Viu, fulano? Você não percebe isso? Você não está vendo? A pessoa fala, não estou vendo. Eu vivi isso por esses dias. Você não está vendo tal coisa? Não. Estou vendo, para ela está tudo bem. O que está acontecendo com o seu corpo? Você já perguntou para alguém? Aí a pessoa fala, não tem nada demais. Começa a ter uma depravação moral. Começa a andar de um jeito que não andava antes. Começa a se insinuar de um jeito que não se insinuava antes. Aí você tenta ajudar. Fala, fulano, você está percebendo? Não, está tudo bem, não estou fazendo nada demais. Coloque em risco o trabalho, coloque em risco o casamento. Quantos homens e mulheres traindo, casamentos sendo acabados, porque não percebeu o começo. Está tudo bem, não está tudo bem. Vigia na terra, varão. Vigia na terra, varoa. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então temos que vigiar. Na nossa casa também. Todos concordam que a pessoa está diferente, menos ela. Como nós falamos, o pecado anestesia. Todos estão vendo que ela está trilhando, ou ele está trilhando um caminho diferente, menos ela. Porque ela está anestesiada. Eita, perde amigo, perde família, perde respeito do filho. Mas a despeito do filho mais novo, vamos falar novamente, ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. João 10:10 fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Tem vida para você, minha amada. Tem vida para você, meu amado. Em abundância. Não é pouca vida, é muita vida. É muita vida. Então nós que somos talmidins de Jesus, nós trilhamos o caminho, na verdade, nós trilhamos o caminho de Cristo. Então nós podemos passar privações, dificuldades, mas em nome de Cristo. Nós caminhamos no alvo que é Cristo. Porque o pecado ele bestializa. Torna bicho, como nós falamos lá. Você não é bicho nem anjo. Só é ser humano, criado por Deus, a imagem e semelhança dele. Então, o pecado ele bestializa, ele deixa a pessoa como um animal irracional. Ele não raciocina direito. Aí todo mundo vê, menos ele. Não enxerga. A pessoa não consegue enxergar, porque está anestesiada pelo pecado. Ela só sabe o que precisa fazer, as necessidades fisiológicas, que precisa comer. É isso. Ela não consegue mais pensar no que está perdendo. Perde a sensibilidade, perde a estatística, perde a ética. Então o pecado faz isso. Ele anestesia, ele aliena, que significa dominar. Ele exaure, que significa gastar todas as forças, ele esgata a pessoa. E ele bestializa, que como se fosse um animal irracional. Ninguém sai da mesa do pai para um chuqueiro de um dia para a noite. Ninguém começa a fazer algumas coisas do dia para a noite. Eu já contei aqui na MCP, por experiência própria, que quando o meu filho começou a se afastar, eu não percebi. Então, não foi do dia para a noite. Mas para mim, naquele momento, eu falei, meu Deus, mas como? Como assim saiu? Como assim? Como assim? As coisas começam a dar sinais.
E a partir daí eu comecei a orar a Deus, Senhor, que eu possa ser uma vigia na minha casa. Sempre fui da igreja fazer as coisas de Deus, mas eu não estava vigilante na minha casa. Então vigia na sua casa, cutuca quem está do seu lado, vigia na tua casa. Vigia. Vigia com seu irmão, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu esposo, com a sua esposa, que às vezes estão já trilhando num outro caminho, você também não está vendo. Sabe, há tempo de puxar, tempo de falar, tempo de chamar. Porque quando ele falou, já entregou, aquilo já tinha ido para a mente, já tinha descido para o coração, e já estava na forma de execução. Vigia com os filhos. Pai, mãe, vigia com seus filhos. Hoje eu conto, não tenho vergonha de contar, conto para exemplo da igreja, para que não aconteça com você. Por isso, cuidado com as nossas crianças. Meu filho ficou uma fase na igreja que não tinha nem cultinhos mais. Então teve uma fase que ele ficou assim isolado, ficou meio isolado. Não tinha um grupo de adolescentes na fase da adolescência. E foi passando. Por isso que hoje nós queremos, nosso coração, que os ministérios estejam funcionando, mesmo que todos não escutem, mas um vai ouvir e vai entender. E você em casa também vai dar continuidade, para que não aconteça de sair, quando você viu, saiu, mas não foi de um dia para o outro. Ele não foi de chiqueiro de um dia para o outro. Esse filho mais novo chega ao extremo, quando ele vai lá comer as bolotas do porcos, ao extremo do desespero, sabe, ao extremo da perda, da sensibilidade humana. Ele se mistura aos porcos e não se importa em comer ali o que ele estava, deseja comer ali o que eles estavam comendo, porque os porcos estavam sendo mais bem tratados do que ele. Como eu já disse, você não é bicho. Você não é bicho. Ele era um ser humano. Então, assim, como vencer o pecado, pastora? Como vencer o pecado? Como se cuidar? Assim como você se enfraquece com o pecado, mas em contrapartida, quando você abandona ele, supera um desafio, vence uma tentação, você resiste àquela vontade, você está vencendo ele, é nas pequenas coisas. Às vezes você fala assim, mas eu não fiz isso ainda, eu não estou pronto ainda. E aí quando vai estar pronto? Cada vitória, algo que você conquista, depois que você já caiu na lama e você vai voltar, cada detalhe é uma vitória. Eu fiquei um dia sem fumar, glória a Deus. Eu fiquei um dia sem praticar aquilo, amém. E vai de caminho a caminho, de passo a passo, você vai vencendo. Não é fácil largar os vícios, irmãos, seja ele qual for, mas com Jesus você consegue. Tem vários exemplos aqui nessa noite, que o Senhor já te libertou, o Senhor te curou, tirou das garras de Satanás, tirou da anestesia do pecado e te trouxe para a luz. Aleluias, glória a Deus. Então pequenas vitórias são grandes diante de Deus. De batalha em batalha que se vence uma guerra. Lá em Tiago capítulo 4, versos 7 e 8, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Das coisas carnais a gente foge, não fica insistindo não, mas ao diabo ele fala que se você resistir, ele foge de você. E como que eu resisto? Com oração, com Jesus, com jejum persistente. Você resiste, você consegue. Eu consigo, não em mim mesmo, mas no nome de Jesus. Tem um certo pregador uma vez que falou que Satanás falou para ele: você não consegue. Falou para Dani também, se me engano, a cobra, né? Você não consegue. Aí ele falou assim, e Dani também respondeu: eu não consigo, mas Jesus consegue. No nome de Jesus eu consigo. Então tem coisas que ele vai te afrontar, falar assim: você não consegue. Eu realmente não consigo, mas em nome de Jesus eu consigo. Que é uma coisa difícil para o crente, para alguns crentes, principalmente os sanguíneos. Tem uma coisa difícil para os crentes, eu acho que para todo tipo de crente, é o perdão.
Você às vezes enfrenta o mundo. Você é a mulher, o homem. Você enfrenta as coisas assim com uma força e vence. Mas quando chega para perdoar, para pedir perdão, você não consegue. O Espírito Santo está falando nessa noite. Libera aí. Porque o perdão, ele libera primeiro a si. Falo por mim. Essa semana teve, no mínimo, 2 ataques contra a minha vida. No mínimo 2, de afronta mesmo. E eu pensei, vou retrucar, porque eu tenho, na minha concepção, né? Sempre na nossa concepção a gente tem razão. Mas quem quer ter razão, perde a razão. Então, coloquei meu joelhinho no chão, chorei bastante. E escolhi perdoar. Fala para quem está do seu lado, escolha perdoar. Você já enfrentou coisas maiores nessa vida. Você já enfrentou coisas mais difíceis nessa vida. E por que para perdoar está tão difícil? Irmãos, me perdoe em nome de Jesus, que às vezes eu fiz alguma coisa para alguém aqui, eu nem sei. Todo mundo está sabendo, menos a pastora. Mas me perdoe em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, me perdoe em nome de Jesus. Estou perdoado? Amém, glória a Deus. Perdoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não guarda não, se é comigo, já peço perdão já. Não posso ser pedra de tropeço para a sua vida. E não seja pedra de tropeço para a vida de ninguém, nem para a sua mesma. Tem gente aqui que já era para estar em outro nível, topo, espiritualmente. Mas está aprendendo é por causa que guarda muito. Deus quer te usar, varão. Deus quer te usar, varoa. Perdoa. Perdoa. Às vezes a pessoa fez uma coisa para você lá em 1900 e bolinha. Nem lembra mais. Eu geralmente nem lembro mais. Eu fico nervosa na hora, depois, que foi mesmo? Graças a Deus, Ele me deu essa capacidade. Passou. Às vezes aguentamos algumas coisas no trabalho, que falamos assim, meu Deus. Aí alguém chega para mim e fala, amadinha, mas como que você consegue? Você está falando que essa pessoa é normal, depois de tudo? Sim. Aí eu pergunto, mas o que mesmo? Ah, deixa para lá. Passou, irmãos. A raiz de amargura, ela traz doenças psicológicas, físicas, para a sua vida. E te impede de prosperar cada vez mais no reino de Deus. No reino de Deus. Então perdoa. Mas a nossa oração deve ser também que Deus nos fortaleça a cada passo do caminho. Não temos que só vigiar o inimigo. Algo muito profundo que eu tenho meditado esses dias. Não temos só que vigiar o inimigo. Nós temos que vigiar o nosso ânimo. Às vezes nós estamos só vigiando o inimigo, mas não estamos vigiando o nosso ânimo. Vigia o seu ânimo. Dá um cutucão aí. Vigia o seu ânimo. Vigia o seu ânimo, irmão. Quando perceber que já não ora mais como orava, quando perceber que já não canta mais como cantava, tocou louvores maravilhosos aqui, com levitas e músicos maravilhosos que tem tocado, e aquilo não te toca mais. Algo está acontecendo. Tem um esfriamento que já chegou. Tocou louvor, falou, tocou, teve a palavra, e aquilo para você é a mesma coisa que nada. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que divide alma e espírito. Tem que mexer conosco. Se não está mexendo conosco, temos que vigiar o nosso ânimo. Tem uma música que diz, tá chorando por quê? Só um pedacinho, tá? Tô aprontando com eles hoje. Tá chorando por quê? Se você tem Deus, ei Deus, que cuida de você
e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você acha que não, mas Ele está cuidando. Você acha que não, mas o Pai está vendo. Você acha que não, Ele está vendo. Ele está cuidando. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida nessa noite, de forma a te convencer, de forma a te tocar, de forma a renovar o seu ânimo, a sua força, o seu vigor. Vou dar um minutinho para você orar para quem está do seu lado de mão dada e orar para que Deus renove o ânimo dele nessa noite. O Espírito Santo está ministrando para você dar a mão a quem está do seu lado. E você vai orar por ela, ela vai orar por você. E vai falar assim, em nome de Jesus, renova o ânimo dessa mulher, desse homem hoje, em nome de Jesus. Rei de cara, traz o vigor, traz a alegria de cultuar, traz a alegria de orar, traz a alegria de se prostrar aos pés do Senhor, traz a alegria de vir na casa dEle. Você pode adorar a Deus em casa, você pode louvar a Deus em casa, mas nada é igual à presença no templo, porque no meio da comunhão, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. O inimigo está dizendo, você não é amado, você não é querido, mas Deus está dizendo nessa noite, Ele te ama, você é especial para Ele. Lembra de onde você foi, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Ele mandou te dizer, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ministra o Espírito Santo aqui no meu coração, que essa semana tem pessoas que se acharam abandonadas, se acharam desprezadas, se acharam traídas. Foi como uma faca no seu coração. Mas Deus essa noite quer libertar você, porque isso tem dado esfriamento, tem criado um muro entre você e Ele. Você é amado. Você queria desistir até. Não vou lá mais não. Irmão, se a sua ofensa é contra a igreja, eu represento a igreja aqui agora, eu te peço perdão em nome de Jesus. Mas levanta. Não deixa isso te abater. Não deixa isso te tirar da presença. Não deixa isso te levar como filho mais novo saiu da presença do Pai. O Senhor, o abraço e o beijo. Efésios 6, capítulo 18, diz que é para orar em espírito. Ore em espírito, ore em espírito, ore em espírito, ore em espírito. O que é orar em espírito? Ora em línguas. Ora do jeito que o Senhor você sabe. Ora o jeito que... Sabe, irmãos? Tem gente que acha que para falar em línguas é só na igreja, em casa, é lavando louça, é varrendo a casa, é falando em mistério, é sussurrando para Deus. Isso fortalece você.
1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Vigia o teu ânimo. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Não é só você que sofre, não é só eu que sofre, tem mais sofrendo, mas Deus está falando aqui nessa noite, Ele está com você, Ele não te abandona, porque o inimigo quer fazer você de coitadinho, só eu sofro no mundo. Só eu sou essa traída no mundo. Quero te dizer que não só você, eu estou com você nessa. Estou contigo. Mas nós vamos vencer. Eu também sou traída, eu também passo dificuldades, mas eu estou aqui. E isso não vai nos afastar do nosso Deus. Isso não vai impedir de levar a palavra. Isso não vai impedir de levar consolo àquele que precisa. Porque derramar não vem de mim, o derramar vem dele. Entenda uma coisa, o derramar não é seu nem meu, o derramar é dele. Vigia a manutenção do seu estado de espírito. Vigia. Lucas capítulo 15, 17 e 21. A boa notícia é que o pecado tem caminho de volta. Oh glórias. O pecado tem caminho de volta. Nenhum ser humano pode ir tão longe ao ponto de não ser alcançado pelo amor de Deus e pela compaixão de Deus. Nenhum ser humano pode ir tão longe ao ponto de o amor de Deus e a compaixão de Deus o alcançar. O abraço e o beijo de Deus revertem todos os processos de anestesiamento. O pai o beijou e o abraçou. Aleluias. A alienação, o domínio, a exaustão, o esgotamento, a bestialização ficou para trás neste momento. Sabe por quê? É possível sair das trevas para a luz. Entenda isso, irmãos. É possível sair das trevas para a luz, da morte para a vida. Se alguém está perdido, mas foi achado, glorifica o nome do Senhor. Eu fui achada por Ele, eu fui encontrada por Ele. Eu fui criada num lar cristão. Eu nasci num lar cristão. Mas chegou um momento na minha vida em que eu escolhi Ele. Quando eu estava sob o domínio dos meus pais, sobre a liderança deles, eu não tinha opção de escolher. Mas eu gostava de ir na igreja. Eu gostava. Mas eu falava, será que eu gosto mesmo porque os meus pais me ensinaram a gostar? Ou eu fiquei na dúvida. Mas teve um dia que eu falei, eu acho que eu vou dar um tempo. E o Espírito Santo, naquele dia, foi a primeira vez que ele falou tão forte comigo. E ele falou tão forte comigo. E eu senti ele tão grandemente, tão fortemente. Eu me ajoelhei e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu jamais vou te deixar. Eu tenho certeza agora. O que eu vou fazer sem ti? Eu comecei a me imaginar minha vida sem Deus. E eu comecei a me imaginar um vazio dentro de mim. E eu comecei a tremer. E eu era muito nova nessa época. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E eu tive um encontro com Deus. Encontre-se consigo mesmo. Encontre-se com Deus. Nessa noite é uma oportunidade para você que não teve um encontro com Deus ainda, ou que está frio, ou que deixou o esfriamento chegar até você. É a oportunidade de você ter esse encontro com Deus. É possível resistir, reverter essa condição. É possível reverter a condição de distanciamento entre você e Ele. É possível experimentar a restauração. É possível ter sua vida de volta. É possível ter a comunhão de volta com Ele. É possível ter comunhão de volta com os irmãos. Não importa qual longe você tenha ido. Nesse momento extraordinário da vida de um ser humano, em que ele cai em si, chamamos de arrependimento. E eu me arrependi pelas coisas que eu tinha feito, porque eu tinha pensado, que eu não cheguei a falar, mas eu pensei. E eu me arrependi. O arrependimento não há lugar para orgulho ou vaidade, ou ficar inventando desculpa para continuar sem Jesus, para continuar sem se reconciliar com Ele, para continuar sem fazer a obra que o Senhor te deu para fazer.
Tem talentos sendo guardados num baú. Só que pessoas podem falar o contrário, fica tranquilo. Mas a Bíblia não diz isso, ela diz que nós vamos dar conta de tudo. E vamos ter que apresentar diante dele. A Bíblia que eu conheço, ela me fala que eu tenho que apresentar para Deus todas as obras. No arrependimento não há lugar para esse orgulho. Os talmidins de Jesus, eles se arrependem, eles confessam todos os dias, toda hora, porque tem pecado que a gente não se liga, sabe? Você faz um negócio ali, você nem se ligou. Senhor, eu nem sei hoje se eu pequei contra ti, eu já te peço perdão. Convido você nessa noite a confessar o seu pecado, o meu pecado. Se você quiser, pode aproveitar e ajoelhar onde você está aí. Aproveita aí, você que pode se ajoelhar. Você que pode se ajoelhar e quer fazer isso, faça isso agora. Ah, mas eu não tenho nada que eu pedi para Deus. Quem falou? Tem coisas que nós fazemos, que nós agimos e não percebemos. Tem coisas, tem palavras que nós falamos e não nos atentamos para isso. Mas hoje o Senhor fala contigo e comigo. Peça perdão. Se reconcilie. Você que está frio espiritualmente, peça para Ele te ligar novamente ao trono. Você que está anestesiado nessa noite, peça para Ele te ligar ao trono. Te ligar ao trono. Te ligar ao trono. Teu altar, Senhor. Perdoa, Senhor, às vezes a dureza do nosso coração, porque ele está ferido, porque ele está magoado, e não percebemos o quanto ele está duro. Mas o Senhor tem o poder de passar com o teu bálsamo nessa noite, perdoar os meus pecados, me lavar, me purificar na tua presença, para que o Senhor possa derramar aquilo que o Senhor tem guardado para mim, para eu poder anunciar as tuas maravilhas, para me desprender, Pai, de tudo que está me prendendo na tua casa, de tudo que está me prendendo na tua obra, de tudo que está me prendendo, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor quer para mim, em nome de Jesus, amém, aleluias. Meu amigo, hoje tu tem escolha. Só esse canto, esse pedaço. Meu amigo. É possível passar da morte para a vida. 1 João capítulo 1, verso 9. Confessar. Aleluias. Aleluias. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tenho certeza que Deus tem um abraço para você nessa noite. Tenho certeza que Deus tem um beijo para você nessa noite. Eita Deus, aleluias. Abraçar e beijar e colocar uma roupa nova, sandálias novas nos pés, um anel no dedo, simbolizando o processo completo da restauração da vida. A roupa nova substitui os trapos imundos. O que a Bíblia diz que a roupa velha simboliza o pecado, a roupa nova simboliza a pureza, o novo modo de viver. Aquele que é lavado no sangue de Jesus ganha vestes brancas. Não importa o seu passado, importa o que você é agora na presença do Senhor. Ele está lavando essa noite, Ele está passando essa noite, Ele está limpando as suas vestes. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. E Apocalipse capítulo 3, verso 5. Sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte o renovo do Senhor sobre a sua cabeça. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Roupa branca representa o perdão de Deus, obtido através da cruz do Calvário, do sangue vertido nela. Perdoado significa purificados, livre da culpa. Sandálias nos pés, naquele que escravo que andava descalço. Aquele escravo que andava descalço não tinha direito a sandálias. Nós éramos gentios.
Quando Jesus morre por mim e por você, Ele fala: não sou mais escravos, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Você ganha uma sandália, você ganha um beijo, você ganha um abraço, você ganha uma veste, você ganha uma sandália. Ei, tecate, maná. Ele fala: filho, eu estou te limpando nessa noite. Não importa o passado, não importa a lama que você se enfiou. Hoje, nessa noite, eu estou te dando vestes novas. Eu estou te limpando, eu estou te dando um beijo, eu estou te dando um abraço. E olha, bacandarás, eu te estou colocando uma sandália, simbolizando que você agora é filho. Você não é mais escravo. Ele achava que não ia ser aceito mais. Talvez você pense: tanta coisa que eu fiz, eu não mereço. Eu não mereço mais. Não é por merecimento. Não é por merecimento. Ele te ama, Ele te faz tudo novo. E sabe o que significa o anel? Renovo de aliança, autoridade espiritual. Ei, mas eu não posso mais fazer isso, aquilo, porque eu pequei. Ei, Deus te traz de volta. Ele te dá roupa branca, Ele te dá sandália, e Ele te dá autoridade espiritual. Ele te devolve a condição de filho, de filha. Ele te devolve essa condição. Já estamos acabando. Símbolo de autoridade é o anel. O pai veste o filho, ainda devolve a autoridade para ele. Legítimo herdeiro, legítima herdeira. O filho, o anel significava: você é legítimo, você é filho, você não é escravo. Fala para quem está do seu lado: você é legítimo, você é filho. Começa a caminhar como filho, começa a andar como filho, começa a glorificar como filho, começa a te vestir como filho, começa. Está lá andando assim de cabeça baixa, com vergonha. Andando assim. Não, levanta esse queixo. Põe a mão assim, ó. Você é filho. Tem um anel para colocar no seu dedo. Deus perdoa, recebe de volta. A família, Ele te começou aí pela família, a ser uma autoridade na família. É muito importante eles terem esses três símbolos: a roupa, a sandália e o anel. O que está faltando para colocar na sua vida? Está faltando veste, está faltando anel, está faltando sandália. Talvez você está no pecado, mas já saiu dele, mas a sua cabeça ainda está naquilo que você fez. Satanás está aproveitando, está sarandeando na sua mente, falando assim: quem é você para voltar? Quem é você para fazer de novo aliança? Você está no pecado, você viveu no pecado. Quando você volta, o Senhor te abraça, te dá um beijo. Fala assim: ei, não é mais escravo não, você é filho. Eu te dou honra, te dou anel hoje. Eu te dou um anel. Aleluia. Aleluia. Não importa quão longe você tenha andado, o caminho de volta é possível. A porta da casa está aberta. A porta do Pai está aberta. A porta do Pai está aberta. A porta do Pai está aberta. Mas eu não saí da casa dele. Está na casa dele, mas saiu da presença. Está na casa dele, mas esfriou. Isso já aconteceu comigo. Será que é só comigo que já aconteceu isso? Já aconteceu, pode estar acontecendo com você hoje. Mas volta. Tem sandália, tem anel, tem roupa, tem abraço, tem beijo. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Sabe o que significa abundância? Quantidade superior ao necessário. Fala para quem está do seu lado: quantidade superior ao necessário. Tem abundância, tem abundância, tem abundância. Tem abundância para você. Pode ter filhos mais velhos olhando e falando: mas quem é você para voltar? Mas o Senhor fala: tem anel para ti. Ele é o filho. Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu.
Glória, 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 glória. Eu queria cantar esse pedacinho daquele digno é o Cordeiro. E eu preciso correr com esse horário. Oh, meu Deus. Aleluias. Digno é o Cordeiro que foi morto. Irineu de Lyon é um dos chamados pais da igreja. Ele diz assim, que o novilho morto na parábola do filho pródigo representa Jesus, pois a prosperidade da plenitude da presença de Deus só acontece por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa dar satisfação para os homens, dê satisfação para Ele. Ah, o filho mais velho vai falar para você porque você está voltando. O filho mais velho vai falar quem é você para voltar. Mas Jesus está dizendo, eu te dou roupa nova. Eu te dou veste nova. Para mim você agora é purificado. Para mim agora você é limpo. Para mim agora você tem autoridade. E para mim você agora é filho, não mais escravo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Deixa eu resumir aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto. É por Ele. É por Ele. É por Ele que você está aqui. É Ele que te recebe de novo na casa do Pai, nos braços dEle. É Ele, é Ele, é Ele. É Ele, é Ele, é Ele. Ebalabaxê de candarás. Nimicous e birabaxai. Aleluias. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ei, aleluia! Santo, santo Ele. Aleluia! Santo, 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 santo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Aleluia. Segura um pouquinho aí. Que seja a nossa oração viver uma vida que Ele nos conceda com alegria. O filho mais velho representava aquela pessoa que vem na igreja, que vem fazer a obra, mas não tem mais vontade, mas não tem mais ânimo, mas não tem mais força, está emburrado, está com a cara feia. Levanta essa cabeça, dá um sorriso. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. A sua alegria tem que contagiar o outro. A sua alegria de fazer a obra, a sua alegria de fazer as coisas do Pai. O Senhor quer renovar isso na sua vida. O Senhor quer renovar na sua vida uma relação entre pai e filho. Ele quer uma paternidade para você. E essa paternidade é baseada no amor e na maturidade, onde se dá e onde se recebe. Onde não só se recebe, onde se recebe, mas onde se dá. A minha oração é que eu e você possamos falar com Deus, que Ele fala conosco, dizendo: você sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas. Tudo que é meu é seu. O Senhor fala contigo nessa noite: tudo que é meu é seu. Você tem paternidade. Você tem paternidade. Você não é escravo. Você é livre. Esse homem, esse Senhor representa Deus. Os dois filhos representam eu e você. Dois caminhos. Um tenta viver como se Deus não existe. O outro como se tudo que existisse fosse direito exclusivo dele. Três estágios. Você e eu precisamos tomar uma decisão.
Ele não quer o primeiro nem o segundo, mas Ele quer para mim e para você o terceiro estágio, que é o encontro com Deus. E no encontro com Deus, Ele deixa de ser o rival e também de ser o brinquedo de estimação e manipulação. O encontro com Deus é um salto de fé, onde abandona a vida sem limite e também a vida religiosa. Somente encontramos a liberdade que nos é possível em Deus. Os talmidins de Deus nessa noite são aqueles homens e mulheres que deram um salto de fé e caíram nos braços de Deus. Vou estar buscando a Deus. Você encontrou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Aleluias. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quero fazer um convite para aqui. Eu quero fazer um convite para os talmidins, que são discípulos. Mas porque em algum momento da sua trajetória, você deixou de acreditar. Em algum momento da trajetória, você seguiu sem Ele. Ou em algum momento da trajetória, você está aqui, você está seguindo com Ele, mas ao mesmo tempo não tem a mesma motivação mais, não tem mesmo ânimo mais, não tem a mesma força mais. Hoje o Senhor te chama para renovar. Hoje o Senhor te chama para renovar. Tem vestes novas. Tem sandálias. Tem anel. Senhor, tem anel para você nessa noite. Eu quero 3 tipos de pessoa aqui na frente. Aquela que precisa ser lavada, aquela que precisa renovar a aliança, aquela que precisa ser abraçada e beijada por Ele nessa noite. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Tem renovo de aliança também nessa noite. Pode vir. Tem renovo de aliança também nessa noite. Pode vir. Ele quer renovar contigo a aliança que ficou lá atrás. Ele quer colocar vestes novas. Ele quer dar anel. Ele quer abraçar, Ele quer beijar. Você é muito precioso, muito preciosa para Ele te perder. Vigia! O esfriamento não vai te pegar. No nome de Jesus. Quando Ele chegar, você vai falar: epa, aqui não tem lugar para você. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glórias. Eu não sei de barrar. Se ela precisa de cadeira, baixei. Ou é veste. Ou se ela tem pouco de vinho, Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Pode deixar ela. Pode deixar, ela tá no espírito. Pode deixar. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Não tem pra onde voltar. Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, só tenho Deus. você, Deus. Palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Obrigado. Espírito Santo. Que eu rebaixei, quase não consigo ficar de pé aqui, irmãos. Que a glória de Deus neste lugar é grande. A presença de Deus nesse lugar é grande. Edebacandá, amaterra. Ticodelabashederra. Debalabacandalabas. Já oraram para aqueles moços lá atrás, de blusa preta? Pastor Adriano já orou por ele? Lá, ó. Debalabacandalabashederra. Debacosimirra. Senhor, tem algo contigo muito grande. Debarraterra. Não adianta fugir. Não adianta correr. Debalabashedemarra. Aceita. Aceita, filho. Aceita, filho. Nemadiko, demalabashe. Decote barrada baixar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: que palavra é essa, Senhor? Quando Ele me deu o texto, eu falei: mas esse texto eu já conheço. E fiquei até altas horas da noite. Mas por que, Deus? Por que, Deus? Falou: olhe direito. Olhe direito, eu vou te mostrar algo diferente. Receba em nome de Jesus. Saia daqui e multiplique essa palavra. Deixa ela crescer no seu coração. Deixa o Espírito Santo acrescentar aquilo que Ele não falou nessa noite. Aquilo que Ele não falou seja acrescentado na sua vida. Daqueles que receberam a unção aqui em nome de Jesus. É dia diferente. É seguir diferente. Você pensa porque caiu? Que a presença de Deus é forte. É algo forte. Mas o Senhor quer fazer na sua vida. Você que era para vir mais gente, o Espírito Santo falou e não veio, não teve coragem. Tome posicionamento. O filho mais novo, ele teve coragem. Ele saiu e ele falou: estou disposto a viver como escravo para ti, Senhor. Mas ele teve coragem e ele foi restituído. Ele foi restituído. Só é restituído aqueles que confessam, aqueles que são corajosos, aqueles que vão, aqueles que falam: é comigo mesmo. É comigo mesmo. Mas o Senhor quer fazer com você. Em nome de Jesus. Ele quer completar a obra na sua vida. Em nome de Jesus. Me desculpe pelo adiantado das horas. Estende suas mãos para cá. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela tua presença. Continua a ministrar no coração dos teus filhos essa noite. Em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção. Por mais que as lutas venham, que eles possam administrar no nome de Jesus. Colocar o Senhor à frente de tudo.
porque nós vencemos a guerra contigo, Senhor. Em nome de Jesus, os que estavam fracos sejam renovados no poder que é no nome de Jesus. Que a tua presença seja plena nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça, que a comunhão, que a consagração, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E nós dizemos amém. E nós dizemos amém. E nós dizemos amém. 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 Assim seja na sua vida, assim seja na minha vida, assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Vão em paz, meus amados.